Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você sabe, né? Todos os domingos tem a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, entre vários outros assuntos. Hoje, para prestar a nossa tradicional consultoria no campo previdenciário, temos a doutora Viviane Schacker Militão, em nome de Chora Advogados. Quem também participa do programa de hoje é o presidente da federação que representa os servidores públicos aqui do estado, a FESERGS, o presidente Sérgio Arnaud. Em nome da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, quem está com a gente é o presidente Aparício Santelano. Esses são os convidados do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a justiça em foco. O Supremo Tribunal Federal decidiu que devem incidir nos precatórios os juros correspondentes ao período situado entre a data do cálculo, a liquidação, e a do efetivo pagamento, a expedição do precatório. 6 ministros votaram favoravelmente à aplicação dos juros no montante a receber pelos credores, quando o julgamento foi interrompido por pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Coelho, comemora a vitória da ordem. Abre aspas. A incidência dos juros é modo de defesa dos credores. Fecha aspas, apontou o presidente da OAB. A decisão do STF corrige a rotineira manobra dos governos de utilizarem dos recursos processuais para retardar ainda mais o pagamento de direitos sem a devida correção. Agora, o Estado ou município que assim agir terá de arcar com a quitação atualizada da dívida. Bom decisório do STF. Agora que a gente colocou a justiça em foco, vamos começar com a nossa interatividade. Você sabe, né? Você que está em casa para interagir pelos nossos canais de interatividade que estão aí na tela da Band, você coloca o nome e a cidade onde você está falando. Primeira questão, vem aqui do bairro Navegantes, aqui em Porto Alegre, do Geraldo. Me aposentei por invalidez, sou funcionário público municipal. Hoje, na aposentadoria, ganho menos do que ganhava na ativa. Não deveria ser integral? Essa que é a questão, doutora Viviane, a dúvida do nosso telespectador, o Geraldo. Bom dia, obrigado por estar com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bem, Geraldo, na aposentadoria por invalidez, o valor do benefício é proporcional ao tempo de contribuição. Por isso, você não deve estar recebendo o que ganhava na ativa. Então, a fórmula de cálculo é semelhante ao regime geral da Previdência Social, ou seja, os 80% maiores contribuições, uma média aritmética simples. Esse deve ser o porquê de você não estar recebendo, então, o valor integral. Para ele tirar a dúvida completamente, pode juntar esses contra-cheques a partir de 94, né, doutora? Isso. E encaminhar para o profissional habilitado. Para que se faça uma avaliação aí, verificar se está correto o que ele vem recebendo atualmente. Perfeito. Outra questão, a Cristina, né? A Cristina fala assim, tenho 45 anos de idade e contribuí apenas 3 anos. O que preciso para me aposentar? Tem um caminho longo aí, a Cristina, né? Bem longo, Cristina. Bom dia. Você deve, no mínimo, aí, contribuir pelo menos por mais 12 anos para que, quando atingir 60 anos de idade, você tenha uma possibilidade de requerer um benefício de aposentadoria por idade. Hoje tivemos, durante esse ano de 2015, né, doutora, mudanças no benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito. Tem chego alguns questionamentos no seguinte sentido, tanto aqui quanto na Rádio Bandeirantes, a aposentadoria por idade vai mudar? Mudou alguma coisa em 2015? Esse ano não teve mudanças, né, mas para o futuro... Possivelmente haverá algumas modificações, né? A gente não tem ainda como ter uma noção exatamente do que haverá, mas é uma possível prática aí de haver uma alteração também na aposentadoria por idade, que por enquanto está intacta. Por enquanto não muda nada. Obrigado, doutora Viviane, segue com a gente na manhã desse domingo. Bom, mais uma semana em que as temáticas aí do funcionalismo público estiveram sobre todas as manchetes de jornais, de sites, em rádio e em TV. Quem está com a gente é o presidente da federação, o presidente Sérgio Arnaud. E queria saber, presidente, uma primeira questão, uma primeira pergunta. No mês de outubro, né, o governo novamente deixou para os 45 do segundo tempo dizer se ia parcelar ou não ia parcelar o salário. Não parcelou, pagou em dia. Mas a minha pergunta é a seguinte,
por que esse descaso com o funcionalismo? Por que não dar tempo ao funcionário público, ao servidor do Estado, de pelo menos poder se organizar nessa questão de receber em dia um direito constitucional, está lá, artigo 35 da Constituição Estadual. Por que esse descaso com os servidores aqui do Estado? Obrigado pela presença, um bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia ao Santelano, à doutora. Realmente, desde o início do governo, o funcionalismo público e a sociedade gaúcha vem passando por momentos de aflição. Ou seja, todos os meses nós temos a reiteração, a repetição do pânico sobre os servidores públicos e que acaba comprometendo a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. Nós apontamos, desde o início do ano, uma série de possibilidades em termos de enfrentamento de crise. Mas o governo fez uma opção diferente. O governo fez a opção pelo apequenamento, pelo corte, pela redução e não pelo incremento, o aumento das receitas. Nós colocamos desde o início que o Estado precisava combater a sonegação, que é muito grande aqui no Estado, assim como em todo o país, precisava cobrar dos devedores, precisava cobrar inclusive da União, que é devedora do Estado, e precisava revisar toda a questão dos benefícios fiscais concedidos. Ora, o governo fez o contrário, não houve uma política séria de combate à sonegação, muito menos de cobrança das dívidas e, no caso dos benefícios fiscais, acabou ainda concedendo novos benefícios há poucos dias, como para a aviação civil, né? Que não é prioridade do cidadão. A prioridade do cidadão é outra, é o serviço público bem prestado. Quanto à questão da dívida com a União, após muita pressão, nós conseguimos com que o governo se mexesse e questionasse juridicamente a natureza dessa dívida. Mas, por outro lado, não fez o dever de casa, porque os 3 senadores gaúchos apresentaram um projeto de lei no Senado Federal que recalcula toda essa dívida e aponta que, ao invés de dívida do Estado, o Estado é credor da União em mais de 5 bilhões de reais. O Estado, o governador do Estado, que é do mesmo partido do presidente do Senado e cuja bancada é bastante numerosa no Senado Federal, nada fez para apressar esse processo e colocar esse projeto em votação. Portanto, o governo do Estado está nadando no caos. Ele está apostando no caos para continuar fazendo esse clima de insegurança total no que trata do serviço público. E o presidente traz um número que é muito interessante, 5 bilhões. O que temos aí? Pelo menos 5 meses de pagamento, mais até, um pouco mais de 5 meses de pagamento da folha do funcionalismo estadual. Ora, tardou e muito o ajuizamento dessa ação, questionando essa dívida lá de 98, não é, presidente? Assim como tardou o ajuizamento da dívida, o governo até agora não se mexeu para ajudar os 3 senadores gaúchos a colocar em regime de apreciação, de votação no Senado Federal, este projeto que resolveria a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Como nós afirmamos no início, o problema do Rio Grande do Sul é um problema de receita, não é um problema de despesa. Despesas já foram cortadas em todos os segmentos e a sociedade vem sentindo isso no seu dia a dia. Está aqui o Santelano ao nosso lado, que é da área da segurança e cuja brigada militar, que ele representa um segmento bastante majoritário, vem sofrendo pesadamente com essa crise. Verdade, verdade. Eu aproveito a deixa, né, para cumprimentar o presidente Aparício Santelano. Obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. E também lhe colocar um questionamento, presidente Santelano. A categoria está com receio de o governo atual ele não cumprir com o que está disposto na legislação, ou seja, os pagamentos, nem a gente não pode nem colocar como reajuste, né? Porque na verdade foi uma recomposição dos vencimentos da categoria que foram assinados no governo anterior. O governo atual ele sinaliza que talvez não venha a cumprir, já fez um certo terrorismo durante esse ano, cumpriu, é verdade, mas para o ano que vem existe essa possibilidade. A categoria fica com medo dessa possível negativa por parte do governo estadual em cumprir a legislação. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Bom dia. Bom dia a ti, a todos os ouvintes, nossos
colegas aqui, a doutora, o Sérgio, nosso parceiro aí para todas as horas, né, ultimamente. Mas eu te diria assim, Solano, nós, como servidores, eu sempre coloco muito, servidores de Estado, nós somos servidores de Estado, nós não somos servidores de partido político ou de políticos. Então, contrapartida, nós servimos a população, que através de impostos recolhe para os cofres do governo e ele nos paga. Então, o político é passageiro, nós somos servidores de Estado. Então, nós devemos ter essa satisfação, vamos dizer assim, à população, e isso causa uma indignação, e aí eu pego a palavra do Sérgio, uma insegurança, porque o serviço de segurança pública, notadamente o policial que faz o policiamento ostensivo, já foi comprovado através de pesquisas fora do país até, que é um dos serviços mais estressantes do mundo. E como que tu vai botar um policial que tem que decidir em fração de segundos, com a família dele afetada, com toda a estrutura dele possível, psicológica e até no sustento de sua família, ameaçado? Como que esse homem vai prestar um serviço? E eu queria aqui que o senhor e a senhora que está me ouvindo entenda desta forma, assim, faça essa avaliação de uma pessoa abalada psicologicamente, vai dar segurança para alguém. Então é impossível isso acontecer, né? A gente sabe que cada ser humano tem um tipo de reação, mas nesse caso, como eu disse, que é mais estressante, fica pior ainda a situação. Quer dizer que em fração de segundos tu vai salvar uma vida, tu vai virar herói, tu vai virar bandido, tu vai para debaixo da terra. Então é complicado, então causa uma indignação muito grande e o governo fazendo esse terrorismo e não elegeu prioridade nisso aí. E o pior é isso aí. E nós cobramos aqui, eu sempre coloco muito bem, que os polícias têm que honrar as calças que vestem. E não está acontecendo isso no nosso Estado. Até porque o governador foi eleito para administrar, para ser o gestor disso aí. E esses deputados hoje que se dizem a base do governo, têm que honrar muito mais ainda. Porque no governo anterior, eles eram os primeiros que achando que nós não deveríamos aceitar esse aumento, respondendo a tua pergunta, que era muito pouco, coisa parecida, e agora como que um vira secretário da Fazenda, o outro é secretário do governo, e vários apoiam o governo atual e vêm dizer que não pode pagar esse reajuste aí, que é pequeno, e que dê a valorização disso. O governo tem que eleger uma prioridade. E se não tiver segurança, não vai o seu filho para a escola, não vai abrir o comércio. Então tem várias ações desencadeadas, isso é uma bola de neve, que não vai acontecer. Então nós aqui temos aqui pela questão constitucional, não se pode fazer greve, o brigadeiro notadamente, e a situação, mas só que tem um limite para tudo isso. Então nós esperamos que o governo seja sensível e cumpra essa lei que está aprovada. E lei nós não vamos discutir, lei aprovada se cumpre. Sem dúvida. Presidente Aparício, algo que eu sempre gosto de sublinhar, de grifar aqui no programa, até para o telespectador ter noção exata disso. Qual é a defasagem hoje do efetivo da Brigada Militar? Já ouvi pesquisas dizerem que hoje temos, em proporção, um percentual muito menor de brigadianos na rua comparado a 40 anos atrás, a 1975, é verdade? Sem dúvida. Hoje a defasagem da Brigada passa de 15 mil. E agora, com esse terrorismo do governo, essa incerteza, esse caos que está sendo criado aí, e nós temos um secretário de Segurança que não diz que veio, e ainda por cima faz piadinha em cima de coisas graves. Coisas que tem que ter muito mais responsabilidade, né? E acontece isso. Então, além de ter os 15 mil de defasagem, vai aumentar muito mais. Esse ano vai quase 2 mil para a reserva, e é direito adquirido do pessoal, sem contar da desmotivação do pessoal para o trabalho, porque nós temos quase 4 mil vagas em aberto de promoções que esse ano não vai ser cumprido. Claro que não é culpa desse governo, não vai ser completado isso. Então, isso é um desestímulo na profissão dos policiais. Né? Isso aí atinge como um todo, não só nós, o pessoal da Civil também está incluindo nesse processo, até professores, nesse caso, mas nós, notadamente da Brigada, é muito grave isso. Até porque também tem 2 pesos, 2 medidas, que os oficiais sempre têm excesso. E nos praças, o servidor de nível médio, sempre tem defasagem e não há promoção como deveria ser. Verdade. Próximo bloco, vou querer a palavra dos 2 presidentes, presidente Arnaud, presidente Santelano, sobre RPVs, né? Que durante essa semana tivemos aí mais um capítulo, né? Vamos saber a opinião dele sobre essa temática. Bom, doutora Viviane, mais uma questão que chega aqui, final do telefone 6551. Sempre mande o nome e a cidade onde você fala, por gentileza. Tenho 62 anos e estive em auxílio-doença por 5 anos. Problema na lombar.
Tenho 2 anos de carteira assinada, um tempo de carneiro, ele ou ela não refere quanto tempo, e mais esse tempo de benefício. A princípio, 7 anos mais alguma coisa. Quando posso me aposentar? É a pergunta do nosso telespectador. Muito bem. Bem, com esse tempo de contribuição não é possível, por exemplo, uma aposentadoria por idade. O ideal é que você complete os 15 anos e aí, se for homem, tem que ter o requisito da idade de 65 anos e, se for mulher, 60 anos de idade. Essa seria uma possibilidade. Tá certo. Isso é importante te mandar sempre o nome aí que você participa do programa. O Inácio, aqui do bairro Partenon, em Porto Alegre, ele fala assim: vigilante armado tem direito à aposentadoria especial? É a dúvida dele. Sim, mas até 95 o enquadramento era profissional, já era reconhecida a especialidade da profissão. A partir de 95 é necessário os formulários PPP para que você comprove os 25 anos, então, em atividade como vigilante armado. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane, que segue com a gente na manhã desse domingo. Bom, logo mais, depois desse breve intervalo, mais perguntas respondidas aqui pela nossa consultoria e ainda conversar mais com a SSTBM e FESERGS aqui no Boca no Trombone ano 26. Muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos. A luta continua. A luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Questão que vem lá de Montenegro, da nossa telespectadora Alíria. Em dezembro de 2013, sofri um acidente, fiquei sem movimentos do braço. Não estava trabalhando desde março daquele ano. Fiquei então recebendo auxílio acidente, no valor de R$ 874. Em março agora de 2015, passei a receber o auxílio doença, no valor de R$ 437. Perguntas dela: não deveria receber o salário mínimo? Recebendo esse benefício, posso trabalhar de carteira assinada ou eu perco o benefício? É a questão, ou as questões aqui da telespectadora, a doutora Viviane Alíria. Líria, bom dia. Talvez o que deve ter acontecido, você recebeu primeiro o auxílio doença e agora deve estar recebendo o auxílio acidente, né? Até pela questão dos valores ali. Sim, não há qualquer problema de você voltar ao trabalho, você vai continuar recebendo o auxílio acidente. O auxílio acidente ele é indenizatório, quando você se aposentar, daí sim ele vai cessar. E a outra pergunta dela era... a questão, se ela trabalhar de carteira assinada, ela perde o benefício. Não vai perder o benefício. Pode voltar a trabalhar com auxílio acidente, não tem qualquer impedimento legal de você continuar percebendo o benefício. O Luiz era aposentado por invalidez e pelos medicamentos que usei sofri um AVC. Tenho direito a algum complemento no valor da minha aposentadoria? Luiz, bom dia. Se você necessita hoje de uma terceira pessoa, de uma pessoa para poder fazer os atos da sua vida mais cotidiana possível, né? É possível você requerer a uma agência da Previdência Social um acréscimo de 25% no seu benefício de aposentadoria por invalidez. Perfeito. Obrigado, doutora Viviane. Segue com a gente. Daqui a pouco mais perguntas aqui respondidas pela nossa consultora. Presidente Aparício Santelano, durante essa semana, mais um capítulo aí da saga, né? As RPVs, as requisições de pequeno valor, que o governo força junto à Assembleia Legislativa para reduzir o teto. Hoje, 40 salários mínimos, o governo quer aí entre 7 a 10 salários. Novamente, os servidores mostraram a sua força. Sem dúvida, né? Pela quinta vez o governo não tem maioria, não tem quórum para ser votação, mas eu considero isso aí, além de ser desumano, é até uma canalia, uma sem-vergonhice, vamos dizer assim, né? E os políticos não estão vendo isso. Quer dizer, tem pessoas aí com 80, 90 anos que estão aguardando há 20 anos, 30 anos para receber que vai melhorar a condição de vida dele, agora vem fazer esse calote de diminuir esse tipo de precatório ou RPV, seja o que for aí, e além de outros projetos que o governo quer vir com toda a força aí para atingir o funcionário público, que não é o culpado do que está acontecendo no Estado, tem que deixar bem claro isso. Quer dizer, se tem alguma culpa nesse processo todo ao longo dos anos, não é o servidor que é o culpado disso.
né? Então, aí fica muito complicado, né? E a gente vai lutar com todas as forças, no conjunto da categoria, como todos os servidores públicos, e no qual nós nos incluímos da Brigada Militar, vamos estar atentos para que o governo não venha atingir mais essa penalização que vai sofrer o servidor público. O presidente fala em penalização. 13º salário, mais um problema. Como é que vai ser tratado isso pelas entidades junto à Casa Civil? Como eu te disse, é um direito. O governador foi eleito por todos os gaúchos, nós respeitamos democraticamente. Ele é o gestor do Estado. Então ele tem que ter alternativa para isso e eleger prioridade. Se ele não tinha essas condições, para que se meteu, então, eu sempre coloco isso? Então o político, ele não tem que passar essa fase de político fazer promessa e prometer mundos e fundos, depois que se elege, tudo que está com problema, bota tudo a culpa nos outros. Então, se o cara não tem alternativa para assumir, seja qualquer cargo que for, que não se meta, né? Agora, esse ainda por cima não tem, não sabe para que lado vai, vamos dizer assim. Eu não acredito aqui, não faço defesa de político, né, que o governador anterior seja tão irresponsável, tão canalha, vamos dizer assim, de que fizesse tudo isso que fez, sabendo a situação que o Estado estava. Então, ele teria uma carta na manga, o que teria pela frente se tivesse o Tarso Genro aí que fosse governador? Então, nós temos que buscar alternativa, e aí não é uma questão de partido político ou político, nós temos que fazer como um todo, mas essa solução passa pelos políticos que foram eleitos pelo povo para resolver o problema. Nós somos servidores, como eu disse, de Estado e temos que prestar um serviço de excelência para a população, que é essa que nos paga o salário e para a qual nós devemos satisfação. E para quem está em casa e quiser fazer o contato, o acesso com a associação, basta acessar o site, né, presidente? Sim, exatamente. A gente está tentando sempre deixar atualizado o nosso site em todo sentido, que a gente tem 10 sedes regionais no interior do Estado e, além disso, também prestamos serviço à comunidade como um todo. Nós somos servidores, né, com essa relevância de estar sempre pronto para aquilo que tiver ao alcance nós de tentar resolver e trazer melhoria de condição de vida, não só para os brigadianos, mas como um todo, as pessoas que nos cercam, nossos familiares, vizinhos e tal, e toda a população em geral. Presidente Aparício Santelano, da ASSTB, muito obrigado pela participação aqui no programa. Devolvo agora para o presidente Arnaud as duas temáticas, presidente. Também o senhor estava presente lá na Assembleia Legislativa durante essa semana, na questão da não votação, né, mais uma vez, das RPVs, e também quero saber a sua opinião sobre o não pagamento ou como que vai ficar a questão do 13º para os servidores estaduais. Primeiro, Solano, é bom esclarecer o que é a requisição de pequeno valor. As pessoas ouvem e não sabem exatamente, acham que é mais um benefício, alguma coisa que o Estado está se negando. Não. A requisição de pequeno valor é fruto de uma decisão judicial transitada em julgado, é um débito que o governo tem para com inúmeros cidadãos, muitos deles servidores públicos. São dívidas que ele deixou de pagar para essas pessoas, desapropriações de terrenos, salários não pagos, benefícios, gratificações não cumpridas, tudo isso, depois de submetido ao judiciário, vira um precatório. É a forma que o Estado tem de pagar a sua dívida. Pois bem, muitas pessoas abrem mão do valor integral do seu precatório, que às vezes é bastante superior, para se enquadrar nesse teto das requisições de pequeno valor, que são 40 salários mínimos. Ora, se o governo reduz de 40 salários mínimos esse crédito para 10 ou para 7 salários mínimos, essas pessoas voltarão para a fila do precatório porque não terão interesse em deixar de receber o montante a que tem direito para receber apenas 5 ou 10% daquilo que tem direito. Então, voltarão a engrossar a dívida do Estado e a dívida crescerá em mais de R$1 bilhão. Então, é contraditória essa medida do governo do Estado, que sistematicamente nós vimos nos opondo e conseguindo barrar na Assembleia Legislativa. Pois bem, quanto à questão do 13º salário, é um motivo de grande apreensão para o conjunto dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Esse é um direito constitucional de todo trabalhador brasileiro, não é nenhum benefício, não é nenhuma benesse, não. Isso é um direito constitucional de todos os trabalhadores brasileiros e nós, servidores públicos, também temos esse direito. Então, nós estamos muito apreensivos, mas como disse, e muito bem disse o Santelano, o governo foi eleito para viabilizar, para administrar o Estado. E ele é que tem que apresentar a solução de como vai pagar. Não vamos ser nós, os servidores, que vamos
propor isso ou aquilo ou aquele outro, alguma forma alternativa, não. Quem tem que administrar, quem tem que solucionar, quem tem que viabilizar o pagamento é o governo do Estado. Presidente Sérgio Arnaud, da Federação dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Sempre lembrando, né, tanto o presidente Santelano, a SSTBM e a FESERX estão com a gente lá na Rádio Bandeirantes, no FM 94,9 e no AM 640. Última questão, doutora Viviane. Jaci, lá de Caçapava do Sul. Qual será o reajuste dos aposentados que ganham acima do mínimo? O pessoal já quer saber quanto que vai entrar no bolso para 2016. Na verdade, não temos ainda, né, um percentual próprio para isso, em decorrência do projeto também ter saído de pauta, né? Então, em princípio, não temos um valor real, efetivo ainda, para quem recebe acima do mínimo. A política que vem sendo praticada, né, deve ser mantida se esse projeto não for posto em pauta, posto em votação, né? Porque, na verdade, o que vem sendo praticado é uma política já de anos anteriores, com base aí na questão do crescimento, mais o PIB, né? Enfim, em cima disso é que vai ser definido. Não sabemos, não temos ainda data para uma nova votação. Tinha falado que era a última, mas tem mais uma aqui, final do telefone 7172. Fui dado como capaz para o trabalho por via judicial, mediante perícia, que foi feita em 5 minutos, contrariando todos os laudos apresentados pelos médicos que me acompanharam. Pergunta do nosso telespectador ou telespectadora, onde posso reclamar? Tenho Parkinson e tomo o máximo da medicação. Bom, primeiro, pelo visto, é um processo judicial, né? Teria que averiguar se ainda há prazo de recurso e se seria como fazer um recurso ainda neste processo. Um local de reclamação específico, infelizmente, não há, né? A não ser o próprio processo judicial. O que talvez, se você trabalha atividade laboral, CTPS, assinada, passar pelo médico do trabalho, o médico do trabalho avaliando que não é possível o retorno, entrar novamente com pedido administrativo de auxílio-doença. Verdade, tá bom. Obrigado, doutora Viviane Schacker Militão, que está sempre aqui no Boca, em nome de Short Advogados. Ponto final é mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos. Mais informações sobre o programa, reprises, fotos, vídeos, informações, além do programa lá na Rádio Bandeirantes, no FM 94,9, no AM 640, você encontra na nossa fanpage, lá em facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca no 26, muito mais interatividade para você.